dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou aqui conversando com Mário Okazuka. A gente vai falar sobre vários assuntos, mas especificamente sobre fundos imobiliários. Tudo bem, Mário? Tudo certo, Hudson. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, essa troca de ideias, experiências é sempre muito legal. Obrigado, Mário. Bem, o Mário esteve aqui conosco no passado, um dos primeiros episódios na LGTV, me lembrou a minha amiga do marketing, Lenise, me lembrou disso. Mário, fala um pouquinho, quem é Mário Okazuka? Só para o pessoal te conhecer rapidinho. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Eu tenho aí mais de 20 anos de estrada sempre no mercado financeiro, passando aí por algumas instituições. Ele parece novinho, mas ele ainda é mais. Mas passando algumas instituições aí, Boston, Itaú, Votorantim, o Master e Safra, né? Então tem uma trajetória de algumas grandes instituições, muito dessa parte do tempo trabalhando com produtos estruturados, então fundos imobiliários, FDICs, FIPs, estruturando muitas operações em mercado de capitais, né? Muito ligado nessa parte de crédito, economia real. Então é um pouco aí da história, tem algumas operações emblemáticas que a gente participou de fundos imobiliários, o fundo, né, eu acho, do BB Progressivo 2, foi essa é a história, hein? Foi um dos primeiros de agência, não foi? Ou não? Foi isso, a gente foi a maior oferta, né, de fundos imobiliários que o país já teve, foi quase 1,6 bi, 20 bilhões de demanda na época, né? Então foi aí um marco. 20 bi de demanda para 1,6 de oferta? Isso. Uau! E aí a gente foi um dos pioneiros, né, em relação a isso. Dobramos na época, o mercado de fundo imobiliário tinha 50 mil investidores, né, e passaram a ter 100 mil investidores. Nessa operação dobrou? Nessa operação dobrou o mercado de fundos. Hoje, né, está quase 2 milhões de CPFs, mas lá atrás, em 2012, 11, 12, isso era uma novidade, né? Não, puta, a história é bacana, hein? A história é bacana. A história é muito bacana, muito bacana mesmo. Você tem uma coisa que eu sempre gosto muito, Mário, que você fala assim, a economia real é diferente, as pessoas às vezes ficam olhando só preço de ativo, não sei o quê, não vê o Brasil, não vê o mundo que está acontecendo, né? É isso mesmo, acho que assim, nas coisas que a gente sempre fala, o dinheiro está na rua, né? Então os meus amigos dos fundos líquidos ficam ali atrás dos terminais Bloomberg, eu brinco com eles, pode ficar atrás do terminal Bloomberg, mas assim, tá ali na rua, né? O reflexo do que aparece na tela é o que está acontecendo ali com o consumidor, com o cara que está comprando imóvel, com o cidadão que está ali fazendo seu financiamento imobiliário. Então, assim, você precisa ter essa percepção de fato, que é isso, claro, vai estar refletindo em qualquer um dos ativos aí que você tem comprando no mercado. Muito bom. Sempre gosto de uma história que você conta. Aliás, quando eu dou curso imobiliário, eu sempre conto. Não, tem um amigo, dou crédito, eu sempre falo, não, porque esse negócio de fundo imobiliário, você vai lá, tem que ver o shopping, tem que andar, tem que ir nos corredores, ver onde é que tem aqueles quiosques, ver como é que é o movimento das lojas, né? Ou seja, não é só parar e passa o balanço do shopping aí, deixa eu ver como é que tá. É isso, né? Acho que o que a gente aprendeu muito fazendo todas as operações e olhando muito esse mundo de crédito também, é você conhecer o ativo, né? Então a gente olha hoje o mercado de fundo imobiliário, deu ali de fato uma queda por causa dos juros e tudo, mas acho que conhecendo o ativo, o que está por trás, o que está acontecendo com ele, como que ele se comporta, isso de fato vai ajudando, né, a você fazer o seu melhor investimento. Então, as coisas que a gente também comenta, você não vai comprar um apartamento, né? Você vai, vou investir no mercado imobiliário. Você não vai comprar um apartamento porque você pegou o folhetinho aqui, até eu estava chegando aqui hoje, tinha um moço entregou, você não quer ver um estúdio? Você não vai comprar, peguei um papel aqui do estúdio, vou lá e compro. Não, você vai olhar, você vai conhecer, você vai olhar em volta, você vai ver o que está acontecendo, né? Vai na padaria, ver se tem vai bater um papinho com o cara da padaria. Vai bater um papo com o cara da padaria, né? Aí você fala, poxa, vale a pena comprar esse imóvel aqui, né? Eu acho que o fundo imobiliário, no final do dia, mesmo outros fundos de crédito, a hora que você começa a conhecer o ativo que está por trás, começa a te fazer mais sentido, né? Não é porque o fundo está pagando um dividendo XPTO, tal, não sei o que ele é bom ou ruim, né? Mas o que tem um ativo por trás, né? Será que eu vou comprar um fundo de shopping? Às vezes você já foi no shopping para ver, às vezes você chega no shopping, você estava comentando, vou comprar um fundo de shopping, tudo bem, você já deu uma passadinha no shopping, olhar,
pô, vazio, pessoal meio triste, né? Não vai, né? Não vai rolar, né? Então, acho que é muito esse reflexo, né? E acho que aqui no Brasil a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo, caminhando cada vez mais nesse tipo de análise também, né? Eu lembro que a gente estava falando do progressivo. Eu lembro que uma vez nós tivemos um chamado de um cliente, de um cotista, que tinha mandado um e-mail para nossa área reclamando que o locatário não estava cuidando bem do imóvel, porque ele foi na agência e viu que tinha um piso trincado. Nossa! E aí ele tirou a foto e mandou para nós. Falou, olha, o locatário não está cuidando. Os administradores, né? Nós éramos gestores, não tá cuidando. Então, assim, essa participação também que acaba sendo interessante, né? Quando você está falando de economia real. Certo. Né? Você não vai ter ninguém. Eu comprei um LFT, olhei aqui, um LT. Tá meio isso. É um mundo diferente, né? Não é esse mundo que a gente está muito ali acostumado, só pega o balanço, só dá uma olhada, não. Tá. Vamos falar um pouquinho de fundo imobiliário, mano. No momento atual, né? Como é que você vê? Porque a gente vê a gente vê IFIX, né? Com a volatilidade alta. Agora nos últimos tempos melhorou um pouquinho, mas teve uma queda grande. Fundo sofrendo, né? E a gente ouve muito falar, poxa, aí fundo imobiliário parecia tempo atrás, né? Eu sempre brinco, parece que o brasileiro é meio ciclotímico, né? Uma hora, maravilhoso, todo mundo compra. Depois parece que o troço foi para os infernos, ninguém mais quer. E aí, como é que está esse momento de fundo imobiliário? Acho que assim, o fundo imobiliário, né, ele tem, se você faz alguns estudos, algumas regressões, você vai observar de fato que ele tem um comportamento inversamente proporcional à taxa de juros. Tá. Então, à medida que a taxa de juros aumenta, a pessoa vai falar, poxa, meu custo de oportunidade em comprar uma LFT ou investir no fundo imobiliário, é melhor eu comprar uma LFT se a taxa de juros está subindo. Eu acho que foi isso muito do reflexo que aconteceu nos últimos anos, né? Se a gente colocar aí os últimos 2 anos principalmente. Tá. Então você, só para contextualizar, com esse custo de oportunidade a pessoa olha assim e diz, não, para que eu vou comprar um risco de fundo imobiliário se eu tenho aqui um... Isso, né? Tá. Por outro lado, né, existem umas categorias de fundos imobiliários que acabam sendo beneficiados muito nesse sentido, que, por exemplo, são os fundos de papéis. Por quê? Porque eles capturam também, né? Eles podem, à medida que eles vão fazer novas captações, eles vão conseguindo comprar ativos que estão aproveitando esse momento de crescimento de taxa de juros e beneficiando o cotista no final do dia. Mas, no geral, a gente observa que tem essa correlação inversa, né? Aumenta a taxa, diminui o preço de fundo imobiliário. Foi o que aconteceu nos últimos anos. Agora, de fato, você começa a ter uma estabilização, taxa de juros chegou no seu teto, sim, né? Parece que sim. Tanto é que como você comentou, o IFIX também deu uma certa estabilizada. À medida que a taxa começa a cair, o IFIX começa a dar puxada para cima. Isso é o que a gente espera, dado quando você olha, né, o cenário para trás, a história, vai se repetindo. Acho que o grande ponto aqui, que é o que eu sempre defendo em relação aos fundos imobiliários, é o seguinte, você aproveitar estes momentos em que o preço de mercado está abaixo do patrimonial, em diversos casos, e verificar aquilo que a gente estava falando agora anteriormente. Será que não vale a pena eu começar a montar a posição? Ou seja, o fundo está barato e a hora que a taxa de juros começa a cair, essa cota vai valorizar? Então, aproveitar este momento, fazer a análise desses ativos, né, do que está por trás, entender, né, os critérios muito de precificação, né? Hoje os relatórios, felizmente, eu acho que isso foi uma vitória muito grande da indústria, os relatórios dos fundos imobiliários, principalmente os listados, são relatórios muito completos, né, com muitas informações. A gente consegue pegar onde, Mário? Só para o pessoal saber. No site do gestor, eu quero comprar tal fundo, entra no site do gestor, quase todos divulgam, né, um relatório bem completo, com fotos, relatório do gestor. Relatório do gestor. Mesmo assim, adicionalmente a isso,
tem as informações publicadas no site da CVM. Então, mensalmente tem um informe mensal e trimestralmente ele também tem um outro informe da CVM, que você também tem essas informações sobre os ativos. Então, isso acaba, de fato, ajudando o cotista a acompanhar, a verificar em que setor que aquele imóvel está alugado, para quem que é, né, se tem uma exposição muito num determinado locatário. Então, isso tudo a gente tem no relatório. Vai ter no relatório. E muitas corretoras hoje já têm áreas especializadas no research de fundos imobiliários. Então, e esses research ficam disponíveis? Ficam disponíveis para os clientes das corretoras. Então, você entra lá no site da sua corretora, você vai observar, quero olhar esse fundo. Então, tá bom, provavelmente vai ter lá, vai ter um histórico. Por quê? Porque os analistas de research das corretoras vão com gestores, conversam, fazem essas, as suas reuniões periódicas para acompanhar. Então, muitos dos fundos, principalmente os maiores da indústria, já têm esses acompanhamentos periódicos que acabam ajudando de fato o investidor a encontrar aquilo que mais se adequa ao seu perfil. Então, aqui a gente está falando desse cenário de taxa de juros, mas uma coisa que é sempre importante, e aqui acho que provavelmente muitos dos nossos amigos em comum já passaram aqui para falar sobre alocação, sobre carteira e tudo mais. Quando a gente olha as carteiras sugeridas de quase todas as casas, a gente sempre tem que lembrar que uma parcela dos nossos investimentos pode estar alocado no mercado imobiliário. Tá bom. Então, você está falando tanto o imóvel quanto um fundo. Imóvel quanto um fundo. Tá bom. Então, muita gente tem lá a sua casa, tem alguns apartamentos, comprou alguns estúdios para fazer alocação, para fazer um Airbnb. Agora, pensa que esta parcela desse recurso também pode ser alocado como um fundo imobiliário, como um ativo ligado ao mercado de real estate. Não preciso só comprar o estúdio aqui na Vila Olímpia, eu posso comprar também X R$1.000 em um determinado fundo. Então, só para fazer uma simplificação, nesse teu exemplo você poderia comprar os estúdios, poderia comprar a cota de fundo imobiliário também que opere basicamente com residencial. Só para ficar bem... Isso, ou eu gosto de comercial, eu gosto de sala. Então, ao invés de você comprar às vezes uma sala, você pode ir lá e comprar uma cota de um fundo imobiliário ligado dentro do setor. E lembrando que tem uma facilidade em relação a isso, em relação a custo de corretagem, em relação à documentação, tudo mais. Você vai comprar um imóvel, tem um calhamaço, de papel, cartório, fundo imobiliário está lá, você vai lá, dá uma ordem na corretora, no telefone, no aplicativo, liquida, 2 dias depois liquidou, ponto, acabou. Então, esse olhar na constituição do seu portfólio, que eu posso ter um determinado percentual, não estou falando para ter 100% do patrimônio, mas percentual ali, meu percentual de imóvel. Cada vez o Suitability faz o Suitability, tem um pedacinho lá na pizza, você quer para um risco maior, um investimento vou lá e compro esse fundo, compro uma cota de um fundo imobiliário e está tudo bem. Tá. E aí essa pergunta eu acho boa, porque quais são as vantagens e desvantagens entre o imóvel real e o fundo? Acho que uma das coisas que eu acabei de falar é sempre válido, que é a facilidade na transação. Tá. Então, esse transacionar o imóvel, a gente sabe o quanto difícil é você pegar. Burocracia, custo. Vai lá no cartório, ITBI, não sei o que. Aqui em São Paulo, 4% de largada, tem que pagar lá para o município, um percentual, tudo. Então, eu acho que tem um outro ponto que dentro dessa negociação, tem um prazo. Então você tem um prazo para conseguir. Ninguém, vou vender o meu imóvel, vou vender meu apartamento, coloquei hoje no site e amanhã já tem alguém aqui, tá aqui o dinheiro. Não tem. Eu tava falando com um cara que tá falando que uma casa do tio dele tá 10 anos para vender. Então, outra coisa, comprei um imóvel,
quanto tempo, imagina que eu não queria, vou alugar, né? Comprei um imóvel para locação, beleza. Quanto tempo vai demorar, né, para fazer essa locação? Se a gente pega, acho que na última pesquisa do Secov, aqui em São Paulo dava mais ou menos ali um ponto médio de 60 dias ali, 60, 80 dias, para você conseguir locar o imóvel. Tá. Né? Ou seja, eu vou levar, imagina, coloquei para alugar, eu vou 60 dias na média, 2 meses ali na média para conseguir um locatário. A primeira locação geralmente é para imobiliária, então eu vou esperar 3 meses para começar a receber uma determinada renda, né? Por outro lado, tem uma vantagem que assim, o meu preço do ativo ele tende a ficar estável ali, né? Historicamente a gente fala que o preço do ativo do imóvel ele vai aumentar de acordo com a inflação. IPCA, você está protegido contra a inflação. Tá tudo bem. E eu tenho um imóvel, né? O brasileiro gosta disso. É na nossa cultura patrimonialista, herança portuguesa, né? Isso faz parte do nosso DNA. Então eu tenho o imóvel. Então acho que existe essas questões. Quando a gente olha no fundo imobiliário, pegando esse contraponto do ponto positivo do imóvel direto, no fundo imobiliário tem volatilidade. Todo dia tem um preço, vai subir, vai descer. Você não vê aquele imóvel que está ali, que você pode olhar o preço no jornal, pode sempre acreditar que vale pelo menos o que eu comprei. Né? É isso. Ali não, no fundo imobiliário todo dia você tem um preço, todo dia você tem uma marcação, todo dia alguém está falando, me dando, fala, é tanto, e você fica dentro dessa volatilidade. Embora o imóvel que esteja por trás, ele tem ali o seu preço atualizado anualmente, tudo, mas a gente sabe que se eu quiser exercer, vender aquele dia, eu posso tomar um prejuízo, eu posso realizar um ganho sem nenhum tipo de problema. Então acho que o pessoal tem que estar acostumado em relação a isso. Se eu tenho um fundo, por outro lado, se eu tenho um fundo que já tem um locatário, que já está pagando, né, seus aluguéis, seus devidos aluguéis, bonitinho, todo mês, muito provavelmente, eu vou receber ali na minha conta dividendo sem imposto. Né? Hoje a gente não tem imposto no recebimento dos dividendos nos fundos imobiliários. Então, o cara vai virar e falar, recebi R$10 líquido, limpo na sua conta, e você vai ficar feliz da vida e tá tudo bem. Então, inclusive, tem muitas pessoas que a gente conhece tudo, que foi fazendo uma carteira de fundo imobiliário para que tenha uma renda mensal. Então, ao invés de eu ter lá R$100 mil em um determinado imóvel, eu tenho R$100 mil em fundos imobiliários que vai me pagando ali mensalmente uma renda, né, um aluguel. Então, acho que esses são os grandes diferenciais. O que a gente sempre tem que ter na cabeça é que tanto o imóvel físico, né, o que eu comprei direto, quanto o fundo imobiliário, eles estão num segmento da economia que é o mercado imobiliário e com todos os seus prós e contras também. Então, se eu tenho um imóvel, eu posso ter um meu locatário que vai virar para mim amanhã e vai falar, putz, não consigo pagar. Né? Pode acontecer. No fundo imobiliário, então... No fundo imobiliário é a mesma coisa. Vai chegar o cara e falar, então, não consigo. E aí? Né? O locatário vai virar e falar, estou saindo do imóvel. Dos dois lados. Vai ficar vago o imóvel. Vai ter custo. Né? Então, se eu tenho aqui um conjunto que não tem um locatário, vou ter que ficar pagando condomínio, tem que pagar IPTU, né? O fundo imobiliário também. Então, o locatário saiu, tem condomínio, tem IPTU. Então, o risco final, vamos dizer assim, né, a gente tem que ter na cabeça... o final ali, no final do dia eu tenho um portfólio ali que é um imóvel. Então, significa, eu tenho um fundo que historicamente me paga R$1 todo mês, pingando na conta, bonitinho e tal. Se um dos locatários vira e fala, tô indo embora, ele não vai te pagar mais R$1 por mês. Por cota, né? Ele vai cair, né? Da mesma forma, mas 3 meses depois o gestor foi lá e conseguiu um locatário que vai pagar mais ainda.
né? Então reajustou o aluguel, não vai pagar mais. Então você vai receber 1,20. Então é esse dia a dia, né, que às vezes as pessoas podem ficar um pouco assustadas. Mas o fundo sempre pagou R$1, agora está pagando 90. Acontece, né? Agora tem um ponto aí que você falou, que por exemplo, se você tem, vamos supor, R$100.000, você pode botar R$100.000 em um imóvel só, pode botar num fundo que tem mais de um imóvel, né? Também pode ser um fundo monoativo, pode acontecer e tal. Mas pode ser um fundo diversificado que, aqueles 100.000, na verdade, são vários imóveis. São vários imóveis, são vários locatários. Né? Às vezes é um imóvel só, é um galpão logístico, mas é um galpão logístico que está alocado para 3 empresas de setores diferentes. Tem um varejista, tem um cara aqui de alimento, tem um outro cara de autopeças. Pode ser, né? Então, por isso que eu falo, os relatórios hoje, eles ajudam bastante os investidores a escolherem, né, aquilo que mais tem a cara dele também, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que até para algumas pessoas tem essa curiosidade. Dividendo. O pessoal fala, vou montar uma carteira, vou viver de dividendo. É para pegar o dividendo todo? Porque tudo bem, todo mundo quer reinvestir, mas se o cara pensou em ter uma renda, uma parte ele vai usar. Tem alguma conta, saca o real? Porque também não é fácil para o investidor ficar fazendo conta. Deixa eu ver quanto é que foi a inflação, o dividendo tanto, eu vou reaplicar tanto. Como é que você imagina isso como uma boa prática? Acho assim, boas práticas em relação ao aspecto de vou viver de renda, né? A primeira coisa que você tem que observar qual que é a renda que você precisa. Tá, ok. Né? Primeira coisa, vou viver de renda, mas qual a renda, né? Qual a renda, né? Acho que a outra coisa que é importante é você sempre deixar ali, dar uma olhada no que foi a inflação passada, né? E pega essa inflação e esse pedaço você vai guardando também ali, né? Então, recebi 100, a inflação foi 6, deixa esses 6 guardado, vai montando, né? Uma coisa que eu sempre comento quando vem algumas questões sobre essa, imagina que a sua renda seja o seu salário, né? Você esquece que você está vivendo de renda, mas você tem um salário. Você não pega 100% do seu salário, ou não deveria pegar 100% do seu salário e torrar todo o seu salário. Por quê? Porque, né? Você tem que pegar uma parcela para fazer uma reserva de emergência, alguma coisa, sempre. Quando você vive de renda, é a coisa mais ou menos a mesma lógica. Imagina que a renda sua seja o seu salário, né? Quanto que eu tenho que guardar disso daqui para uma emergência, né? Poxa, pelo menos pensa assim, qual que foi a inflação? Quanto que está a inflação hoje? 6%? Então tá bom, então deixa eu receber minha renda e deixa essa parcela aqui, que seria a inflação, meio que guardado, e aí eu vou lidando, né, com a minha vida no dia a dia. Interessante, ou seja, mesmo para quem pensa em viver de renda, pega um pedaço e reaplica. Reaplica para você poder manter, digamos assim, a proteção contra a inflação. Como se te mantivesse aquilo que a inflação comeu, você repõe. É mais ou menos isso. Tá, ok. Me conta uma coisa, no meio dessa situação do fundo imobiliário, que situação, vamos especificar, né? A gente hoje sabe, tem fundo com valor patrimonial, valor de mercado menor que o patrimonial e tal, e tem diferentes setores, né? Como é que mais ou menos esses setores estão sendo afetados? Ou melhor, quais são os tipos de fundo imobiliário e como é que eles estão sendo afetados? Acho que assim, a gente participou inclusive da montagem, né, das categorias dos fundos hoje que tem na Ambima, né? Se é um fundo passivo, um fundo ativo, né? Mas acho que 2 grandes grupos, ou se a gente colocar assim, vamos pensar em 2 grandes grupos primeiro. Os fundos de papel, tá, né? Que vai comprar CRI, que vai comprar CRI, que vai comprar LCI, fundo de papel e fundo de tijolo. Acho que esses são os 2 principais blocos aqui, né? Então, o papel, eu estou comprando uma dívida, né? Depois a gente até pode falar de crédito, tudo, mas estou comprando uma dívida de alguém. E o fundo de tijolo, eu estou comprando o ativo em si. E quando você olha, né, esse mundo de fundo de tijolo, tem
acho que dois grupos principais, né, duas divisões ali, que é aquele imóvel que já está construído e eu vou viver de renda, vai ter renda, é aquele imóvel que vou desenvolver, né? Comprei um terreno, tem aprovação, tem todo um processo de desenvolvimento do imóvel. Se a gente for olhar, isso aqui, assim, é um mundo mais arriscado, né? Um risco um pouco maior. Por quê? Para comprar um terreno, para comprar, descobre uma pedra no meio. Isso, descobriu, vai ter lá, aí vai vir, se descobriu que era um terreno que passa um riacho, ou que tem um lençol freático aqui embaixo. O cara não fez direito a análise do terreno, ou a hora que começou a escavar, descobriu lá que ali morava, né, alguém. É isso, a gente em São Paulo vê, né, o Pátio Monzoni ali teve que fazer toda a preservação ali da Casa do Bandeirantes e tal. E acontece, né, a vida como ela é. Então acho que existe processo de aprovações em prefeitura, depois do habite, não é um trabalho assim, tá pronto, não. Então, por isso, dado que existe um risco maior, eu tenho que ter um retorno maior. Esse é um. E o outro mundo é o imóvel pronto. Então, tem lá os comerciais, os corporativos, né? A gente fala dos corporativos, vai comprar o prédio comercial, tá? Não sei o quê. Com umas lajes e tudo. O mundo de shoppings. Tá bom. Então, os fundos de shoppings. E os fundos de galpões logísticos. Tá. Né? Então, existem outros tantos fundos ainda que surgindo na indústria, mas que ainda assim, não são tão representativos, né? Quando você olha a carteira do IFIX, você vai ver que não são ainda tão representativos. Você pode ter o fundo, por exemplo, de algum tema específico, né? Então, vou ter um fundo de apartamentos para estudantes, tá. Né? Tem fundos de cemitério também, né? É uma outra categoria, mas ainda são pequenos. Tem fundo de maternidade e tem fundo de cemitério. É isso, né? Tem um de hospital, né? Tem fundos de hospitais, fundos de alugados para escolas, né? Então tem alguns temas específicos, né, que, vamos assim, estão ali presentes no nosso mercado, que você olha para fora, sabe? Isso aqui tende a crescer em algum momento, de fato. Mas maior parte, né? Acho que são esses, quando a gente fala de tijolo, é isso. É o comercial, é o logístico, né? E é o de shoppings. Tá. E aí, eles são diferentemente afetados na crise agora? Na crise não vamos chamar de crise, nesse momento os fundos imobiliários estão sofrendo um pouco mais. Acho que são, né? Então, se você olha, por exemplo, que a gente observou bastante, né? Principalmente pandemia, no momento de pandemia, vamos pegar a pandemia e depois a evolução disso, né? Os fundos de shopping foram extremamente afetados porque os shoppings fecharam. Bom, exatamente. Né? Acabou, né? Não tem. Então, você não tem o aluguel de um shopping, deriva do quê? Deriva da venda que a loja faz. Se a loja não vende, não tem aluguel, né? Ponto. Lógica simples. Não foram extremamente afetados. Estão se recuperando, né? Você pega as próprias ações das empresas de shopping, a gente observa uma certa recuperação em relação a isso. Então o pessoal já está indo e tal, mas eu acho que esse, não sei se voltou antes da pandemia, mas os shoppings estão lotados, não. Estão lotados. Mas eu acho que existe uma discussão que o pessoal da Abraço está fazendo, que é a Associação de Shoppings, tudo. Assim, e tem alguns estudos interessantes. Até tem um, acho, do pessoal da própria GV, que vai discutir de fato o futuro do shopping. Tá. O que vai ser o shopping no futuro, né? E essa pergunta vai ligar nesse outro grupo que foi menos afetado, que é o fundo de galpões logísticos, né? Então, tá bom. A época do comércio eletrônico, né? Vai no comércio eletrônico. Tá. E o mercado de galpões logísticos, eles estão ali a todo vapor, né? Se você observa os últimos dados ali das consultorias, mostrando que teve absorção positiva, né? É claro que a gente teve um certo boom, vamos dizer assim, de fazer galpão, tá? Mas acho que, de novo, bons locais, que tem uma
lógica de transporte interessante e tal, continua, né? Por quê? Porque você ali tem demanda. Este mercado, eu acho que a discussão futura para esse mercado é a história do chamado last mile, né? Que é a última milha da entrega, né? Como que vai acontecer essa última milha da entrega? Como é que entrega na minha casa? Vou lá, comprei no marketplace e tal. E aí? Né? Como que você recebe? O tempo para você receber. Quero comprar, imagina que eu já sei que eu quero um iPhone 14. Tá bom, eu posso, só que um iPhone 14 na loja A me entrega hoje ou amanhã, na loja B vai me levar uma semana, né? Os preços, os sites vão olhando e vão chegando em preços muito parecidos, sabe? Poxa, eu posso ter o meu mesmo produto amanhã, eu posso ter um produto daqui uma semana, o que eu prefiro? Então, essa agilidade... Quanto mais você paga, né? E essa agilidade que você tem, né, é importante. Então, essa discussão que esse mundo, que a gente fala dos galpões logísticos, né, desse mundo aqui de logística, vai ter, na minha visão, o próximo passo é cada vez mais se adentrar, que vai ser como que eu vou fazer esse last mile ser mais eficiente. Tá. Né? Tá. No outro... Então, e o outro grupo que muita gente, pandemia tal, achava que ia ser muito afetado, que é o mundo de lajes comerciais, de prédios comerciais. Hoje a gente observa, assim, né, olha aqui, né, Vila Olímpia, Faria Lima, tá tudo cheio. Nossa, né? Daqui a pouco ver como é que tá aí na rua. Os últimos relatórios você observa, né, a absorção positiva, né, desses grandes pontos de aglomeração. Então, a gente tem algumas lajes para serem entregues e tudo mais, ok, mas a absorção está acontecendo, né? As pessoas estão, as empresas voltaram a trabalhar, né? Ontem mesmo estava numa instituição e conversando, tá, não sei o que, com o pessoal, e vieram falar, poxa, todo mundo voltou, tem muita gente que fica híbrido. Sim, né? Mas, o híbrido é o principal hoje, né? Mas o híbrido meio 4x1, assim, né? 3x2, assim, as pessoas estão indo no escritório. E tanto é que a gente já não tem mais espaço, né? O pessoal não conta tanto, é uma corrida na hora que chega. E agora, como todo mundo tem notebook, aí o plug acabou, às vezes é uma corrida. Na hora que você chega, você achar uma mesa. Quer melhor mesa, quer mesa perto da janela, tá? A pessoa chega cedo, põe a mochila e vai tomar café. Isso, né? não gosto do ar-condicionado na cabeça. Então tem essa. Mas o mercado corporativo é muito ativo. Então, aqui a gente também vê, né, essa recuperação neste momento. Né, os aluguéis voltando a patamares pré-pandemia, né, em alguns lugares bem acima, tudo. Então esse, acho que esses foram olhando, né, esses três blocos mais afetados. Tá. E papel, que você falou, né? Papel até menos afetado, que também pegou um pouco aí desse momento de juros, né? Acho que o papel pegou marcação, né? Então, né, se você olha, um CDI a 2 de alguma coisa, né? Vou fazer lá CDI mais 0 com nada. Agora você pega taxas AAA, CDI mais 1 e pedrada. IPCA mais 7 e pouco, isso vai afetar de fato a marcação. Mas aqui, né, esse mundo, assim, dos fundos de papéis, o que mais pega de fato, a maior atenção que você tem que ter é o momento de crédito que você tem hoje no país. Vamos falar um pouco disso. Como é que está esse momento de crédito? Porque, quer dizer, como é que tá, a gente está vendo aí, né? Tudo informação pública, né, americana, que tudo indica que foi fraude, né? Aí tem algumas situações como Light, que está em RJ, Itaipava também entrou em RJ, acho que Marisa está negociando, né? Então, assim, tem um momento de crédito que está um pouco estressado. E mais ou menos, como é que você vê esse momento? É um momento assim, tipo assim, vai piorar, vai ficar... Mais ou menos, qual é a sua análise? Então, fica quieto. Assim,
Hudson, não, se você olha, imagina que você esteja falando que uma empresa middle, né? Nem vamos entrar ainda nas grandes, mas é uma empresa middle, né? A gente vai chegar, vai tomar um empréstimo, vai cobrar o quê? CDI mais 4, CDI mais, né? É isso, o spread hoje, 3 e pouco, CDI mais né? 4 é 18, né? É 18, né? E aí você vai falar o seguinte, cara, 18 ao ano significa que o meu business, né, a empresa, ele tem que rentabilizar mais do que isso. Senão a conta não fecha. Não fecha. Ainda vou ficar com risco? Né? Então, assim, do empreendimento. Então, dado o atual momento, acho que a gente tem que sempre observar se a empresa vai ter caixa ou não, e o caixa que ela tem, o quanto que ela consegue ali sustentar, né? Então, você pega o Focus, fala que vamos terminar 2023 a 12,5, poxa, 1,25 a menos, vai te dando uma folga, mas mesmo assim é 12,5. Né? Não, concordo. Tirou uma parte do peso, mas então é assim, vai continuar pesado. Então, é um momento mais de cautela. Por outro lado, é um momento de oportunidade. Né? Toda hora tem um... Por que eu falo isso? Poxa, vamos pegar o mundo de CRI. Então eu vou fazer uma operação de CRI, vou ter lá uma rentabilidade, CDI mais lá tanto, mas vamos supor que o imóvel lastro, a garantia da operação seja uma baita de uma garantia. Garantia assim, um galpão bem localizado, do lado da estrada, ou uma laje corporativa num lugar. Imagina que a garantia seja muito boa. Então o que você vai olhar? Fala, poxa, eu estou investindo, eu estou emprestando dinheiro, mas eu tenho uma garantia robusta. Se a empresa, se de fato em algum momento o caixa acabar, ainda tem uma garantia muito boa. E garantias boas são bem vendidas. Né? Se eu tenho um carro bom, se é um carro que a pessoa gosta, eu ponho lá um anúncio num site e alguém vai lá e compra. Né? É a mesma coisa. Né? Demora um pouco mais, um pouco menos, mas tem saída. Eu acho que quando você olha essas situações, vão criando boas oportunidades também. Então, olha a garantia, olha o que está acontecendo. Se a empresa para quem você está emprestando tem o caixa, imagina que a gente está fazendo e tiveram muitas operações, né? Ainda que saíram várias operações de crédito nos últimos meses, de empresas AAA pagando uma boa taxa. E que assim, você olha e fala, a empresa tem caixa para honrar. Né? A empresa tem um business que, no limite, eu tenho alguém interessado que vai comprar aquele business. Né? Então, é um momento de cuidado, de cautela, um momento que você não vai comprar qualquer coisa, naquilo que todo mundo comenta. Com dinheiro a uma taxa de 2, qualquer coisa maravilhosa. Tá? Uma taxa de 13 é outro mundo. É outro mundo. Então, dinheiro não está barato. Se o dinheiro não está barato, tenho que escolher, de fato, o melhor cavalo que eu vou apostar. E como que eu vou escolher isso? Vou olhar a empresa, vou ver o que está acontecendo. Toda vez que a gente está no curso, né, eu sempre comento com o Mário é professor de fundo imobiliário aqui do curso da HB Escola de Negócios. Né? E é uma das coisas que a gente sempre fala com o pessoal na sala, né? Você é um usuário desse produto? Você é um consumidor daquilo? Né? Sou. Então tá. Então a sua experiência de consumidor, o que você acha? Né? Você está continuando comprando? Não estou. Então pensa que igual você tem mais um monte de gente também que não está. Então você vai alocar o seu recurso nisso? Não. Ou
Pelo contrário, às vezes como sou um consumidor, continuo comprando. Você gosta, né? Gosto. Você conhece mais gente que compra? Conheço. Então é um ativo para você investir, né? Você vai ganhar um papel de um hospital, pegando um caso X aqui qualquer. Você já foi no hospital? Muitas vezes a pessoa já foi. Sim. Né? Você gostou do atendimento? Você achou que tá tudo bem? Não gostei, os caras atendem mal, não sei o quê. Então provavelmente mais gente igual você também não vai ter o mesmo sentimento. Então você vai comprar isso? Não vou. Então é uma coisa que às vezes é importante você pegar e se colocar no papel do consumidor ali, né? Usar um chá-café. Se é um produto que você gosta, você conhece mais gente, né? Muito provavelmente é um papel que você vai ter mais conforto de estar comprando, né? Sim. Nunca ouvi falar da empresa. Não, então, assim, vai com cautela. Provavelmente você não vai comprar, né? Nunca ouviu falar. Mário, a gente está chegando aqui no final, então vou fazer uma pergunta aqui, mas não é bola de cristal não, mas assim, o que você imagina agora assim até o final do ano? Você acha que vai ficar um pouquinho melhor o cenário e tal? Não é bola de cristal não, é só assim, machismo, né? Sim, Edson, acho que é o que a gente está falando, pegar o Focus, né? Uma taxa caindo aí a partir do segundo semestre. Uma taxa caindo a partir do segundo semestre, se você de fato tem uma aprovação do arcabouço fiscal, se você tem aí boas sinalizações que possam vir a acontecer do governo, tudo, assim, tem um potencial gigante no país, né? Então as coisas tendem a voltar a andar, né? Para o final do ano em diante. O que eu tenho até conversado com outras pessoas tem uma expectativa, inclusive, que no segundo semestre a coisa comece a ter algum retorno, né? Então, poxa, aprovou, a taxa começou a cair, lá fora a coisa começou a desestressar um pouco. Você imagina o seguinte, vira alguém, a taxa de juros nos Estados Unidos, o Fed virou falando, não, tá bom, agora a gente chegou aqui ao limite, agora a gente vai começar a olhar de fato, baixar. Aqui também, vira um cara lá fora, um gringo institucional e fala, preciso alocar 500 milhões de dólares no mundo, né? Em algum lugar. 500 milhões de dólares, vezes 5, cara, é 2,5 bi. Chega um cara bater na porta, né? Tem 2,5 bi de reais aqui. Já é muita coisa. Verdade. É um cheque. Isso é muito comum, né? Não é aquela coisa, dificilmente. Não. Um chequinho lá fora, 500 milhões, é que a gente tá falando de fundo imobiliário. Você pega os REITs, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, tem REIT que é o mercado inteiro brasileiro. Nossa. Né? Então, assim, você fala, um movimento mais assertivo, às vezes, do estrangeiro aqui dentro, já ajuda, de fato, a coisa a começar a deslanchar. Então, assim, acho que é uma perspectiva mais positiva do que negativa, né? Tem um viés hoje mais de olhar que a coisa tende a melhorar do que piorar de vez. Né? Então acho que o alçapão do poço, acho que não vai ter, não vai abrir. Não tem alçapão, né? Ou se chegar lá, ninguém vai abrir, entendeu? Tá nesse sentido. Tá certo. Mário, super obrigado, adorei a conversa, foi maravilhosa, assim, esclarecedora. Em breve vamos marcar mais uma. Beleza, obrigado, eu que agradeço aí o pessoal que também está acompanhando a gente, e estamos aí sempre no nosso curso de fundo imobiliário, os demais cursos aqui da HB.